Último texto aqui da live, agradecer muito a presença de vocês, mas vai ser um texto longo, em que a gente vai abordar um assunto que está muito em voga, a inteligência artificial, não esquecendo que precisamos de recursos para a gente poder fazer o nosso trabalho. Vocês ganham livro, ganham curso e ganham muitas coisas bacanas para a gente poder acompanhar. Vamos então aqui para a próxima notícia, para a gente não perder absolutamente nada. A humanidade pode sobreviver à inteligência artificial? Pode. Texto do Garrison Lovely, tradução da própria Sofia Schurig. Vamos ler juntos. Com o desenvolvimento da inteligência artificial, a IA, avançando em velocidade vertiginosa, alguns dos homens mais ricos do mundo podem estar decidindo o destino da humanidade neste exato momento. Vamos entender aqui direitinho. Vamos lá, gente. O cofundador do Google, Larry Page, acredita que a IA superinteligente é apenas o próximo passo na evolução. Na verdade, Page, que vale cerca de 120 bilhões, a empresa dele, na verdade, teria argumentado que os esforços para prevenir a extinção, impulsionada pela IA e proteger a consciência humana, são especistas e absurdos sentimentais. Em julho, o ex-cientista sênior do Google DeepMind, laboratório de inteligência artificial comprado pela Big Tech em 2014, Richard Sultan, um dos pioneiros do aprendizado por reforço e um dos principais subcampos da IA, disse que a tecnologia pode nos deslocar da existência e que não devíamos resistir à sucessão. Durante uma palestra de 2015, Sultan disse que suponha que tudo falha e a IA mata todos nós. Ele perguntou: é tão ruim que os humanos não sejam a forma final de vida inteligente no universo? Pergunta ele. Extinção biológica, esse não é o ponto, disse-me Sultan aos 66 anos. A luz da humanidade e o nosso entendimento, nossa inteligência, nossa consciência, se quiserem, podem continuar sem a carne humana. Olha que conceito doido. O cara tá falando de extinguir a raça humana, mas continuar com essa lógica. Yoshua Bengio, 59, é o segundo cientista vivo mais citado, conhecido por seu trabalho fundamental sobre a aprendizagem profunda. Respondendo a Larry Page e Sultan, Bengio me disse: o que eles querem, acho, que é jogar dados com o futuro da humanidade. Eu particularmente acho que isso deveria ser criminalizado. Um pouco surpreso, perguntei exatamente o que ele queria ilegalizado, e ele disse que os esforços para construir sistemas de IA que poderiam nos dominar e ter seu próprio interesse próprio por design. Em maio, Bengio começou a escrever e falar sobre como sistemas avançados de IA podem ser desonestos e representar um risco de extinção para a humanidade. Bengio postula que os futuros sistemas de IA genuinamente humanos poderiam melhorar suas próprias capacidades, criando funcionalmente uma nova espécie mais inteligente. A humanidade extinguiu centenas de outras espécies, em grande parte por acidente. Ele teme que possamos ser os próximos, e ele não está sozinho nessa tese, meus queridos e minhas queridas. Bengio dividiu o prêmio Turing de 2018, o prêmio Nobel da Computação, com os pioneiros do aprendizado profundo, Yang LeGun e Geoffrey Hinton. Hinton, o cientista vivo mais citado, causou polêmica em maio quando renunciou ao cargo sênior no Google para falar mais livremente sobre a possibilidade de futuros sistemas de IA possam acabar com a humanidade. Hinton e Bengio são os dois pesquisadores de IA mais proeminentes a se juntar na comunidade Risco X, às vezes referido como os pesquisadores da segurança de IA ou os condenadores, esse grupo solto que se preocupa que a IA represente um risco existencial para a humanidade. No mesmo mês em que Hinton renunciou ao seu cargo no Google, centenas de pesquisadores de IA e pessoas notáveis assinaram uma carta aberta afirmando: mitigar o risco de extinção da IA deve ser uma prioridade global ao lado de outros riscos de escala social, como pandemias e guerra nuclear. Hinton e Bengio foram os principais signatários, seguidos pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, e os chefes de outros laboratórios de IA de topo. Hinton e Bengio também foram os primeiros autores de um artigo de posição de outubro, alertando sobre o risco de uma perda irreversível do controle humano sobre sistemas autônomos de IA, acompanhado por acadêmicos famosos como o prêmio Nobel Daniel Kahneman e o autor de Sapiens, Yuval Noah Harari.
Legan dirige a IA da Meta e concorda que a IA de nível humano está chegando, mas disse em um debate público contra Baidu sobre a extinção de IA: se for perigoso, nós não vamos construí-lo. Ah tá, que a gente vai confiar que vocês aí que estão todos imersos em estudos de IA não vão construir alguma coisa que vai matar a humanidade. A humanidade já fez bomba atômica aí por muito menos, né, gente? O aprendizado profundo alimenta sistemas de IA mais avançados do mundo, desde o modelo de dobramento de proteínas DeepMind até modelos de linguagem grandes, as LLMs, como o ChatGPT e a OpenAI. Ninguém realmente entende como os sistemas de aprendizagem profunda funcionam, mas o seu desempenho continua a melhorar mesmo assim. Esses sistemas não são projetados para funcionar de acordo com um conjunto de princípios bem compreendidos, mas são treinados para analisar padrões em grandes conjuntos de dados com comportamentos complexos, como a compreensão da linguagem, emergindo como consequência. O desenvolvedor de IA, Conor Lehigh, me disse: é mais como se estivéssemos cutucando algo em uma placa de Petri do que escrevendo um pedaço de código. O documento de posição de outubro alerta que ninguém atualmente sabe como alinhar de forma confiável o comportamento da IA com valores complexos. Apesar de toda essa incerteza, as empresas de IA se veem em uma corrida para tornar esses sistemas tão poderosos quanto puderem, sem um plano viável para entender como as coisas estão criando realmente funcionam, ao mesmo tempo que cortam barreiras na segurança para ganhar mais participação de mercado. A inteligência artificial geral, a AGI, é o santo graal para o qual os principais laboratórios de IA estão trabalhando explicitamente. A AGI é frequentemente definida como um sistema que é pelo menos tão bom quanto os humanos em quase qualquer tarefa intelectual. É também o que Baidu e Hinton acreditam que pode levar ao fim da humanidade. Bizarramente, muitas pessoas que promovem ativamente recursos de IA acham que tem uma chance significativa que isso acabe causando o apocalipse. Uma pesquisa de 2022 com pesquisadores de aprendizado de máquina descobriu que quase metade deles achava que havia pelo menos 10% de chance de que a IA avançada pudesse levar à extinção humana ou a um desempoderamento igualmente permanente e severo da humanidade. Poucos meses antes de cofundar a OpenAI, Altman disse: a IA provavelmente levará ao fim do mundo, mas enquanto isso haverá grandes empresas. A opinião pública sobre IA azedou, particularmente no ano em que o ChatGPT foi lançado. Em todas, exceto uma pesquisa de 2023, mais americanos do que não pensaram que a IA poderia representar uma ameaça existencial para a humanidade. Nos raros casos em que os pesquisadores perguntaram às pessoas se elas queriam um nível humano ou além de IA, fortes maiorias nos Estados Unidos e no Reino Unido disseram que não. Até agora, quando socialistas avaliam a IA, geralmente é para destacar a discriminação alimentada por IA ou para alertar sobre o impacto potencialmente negativo na automação em um mundo de sindicatos fracos e capitalistas poderosos. Mas a esquerda tem estado visivelmente quieta sobre o cenário de pesadelo de Hinton e Baidu que a IA avançada poderia matar todos nós. Potencialidades preocupantes. Embora grande parte da atenção da comunidade de risco X se concentre na ideia de que a humanidade poderia eventualmente perder o controle da IA, muitos também estão preocupados com sistemas menos capazes, capacitando maus atores em prazos muito curtos. Felizmente é difícil fazer uma arma biológica, mas isso pode mudar em breve. A Anthropic, um laboratório líder de IA fundado por um ex-funcionário da OpenAI, trabalhou recentemente com especialistas em biossegurança para ver quanto um LLM poderia ajudar um aspirante a bioterrorista. Testemunhando perante um subcomitê do Senado em julho, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, relatou que certas etapas da produção de armas biológicas não podem ser encontradas em livros didáticos ou mecanismos de busca, mas que as ferramentas de IA hoje podem preencher algumas dessas etapas, embora incompletamente, e que uma extrapolação direta dos sistemas de hoje para aqueles que esperamos ver em 2 ou 3 anos sugere um risco substancial de que os sistemas de IA sejam capazes de preencher todos os que faltam pedaços. Em outubro, a revista New Scientist,
informou que a Ucrânia fez o primeiro uso no campo de batalha de armas autônomas letais, a LAW, na sigla em inglês. Lethal Autonomous Weapon, acho que é essa a sigla. Literalmente robôs assassinos. Os Estados Unidos, a China e Israel estão desenvolvendo suas próprias leias. A Rússia juntou-se aos Estados Unidos e a Israel na oposição ao novo direito internacional sobre as LAWs. No entanto, a ideia mais expansiva que a inteligência artificial representa um risco existencial tem muitos críticos, e o discurso agitado da IA é difícil de analisar. Pessoas igualmente credenciadas fazem afirmações opostas sobre o risco da IA é real, e os capitalistas de risco estão assinando cartas abertas com especialistas progressistas em ética da IA. E enquanto a ideia de risco X parece estar ganhando terreno mais rapidamente, uma grande publicação coloca um ensaio aparentemente toda semana argumentando que o risco X distrai dos danos existentes. Enquanto isso, em ordens de grandeza, mais dinheiro e pessoas estão silenciosamente dedicadas a tornar os sistemas de IA mais poderosos do que torná-los mais seguros ou menos tendenciosos. Alguns temem não um cenário de ficção científica, em que modelos de IA se tornam tão capazes que tiram o controle do nosso fraco alcance, mas sim que confiaremos sistemas tendenciosos, frágeis e confabulantes, com muita responsabilidade, abrindo uma caixa de Pandora mais pedonal, cheias de problemas terríveis, mas familiares que escalam com os algoritmos que os causam. Essa comunidade de pesquisadores e defensores, muitas vezes rotulada de ética da IA, tende a se concentrar nos danos imediatos causados pela IA, explorando soluções envolvendo responsabilidade de modelos, transparência algorítmica e justiça de aprendizado de máquina. Pessoas igualmente credenciadas fazem afirmações opostas sobre o risco X da IA é real, e capitalistas de risco assinam cartas abertas com especialistas progressistas em ética de IA. Conversei com algumas das vozes mais proeminentes da comunidade ética de IA, como cientistas da computação Joy Buolamwini, 33 anos, e Nolua Débora Raj, de 27. Cada um conduziu pesquisas pioneiras sobre os danos existentes causados pelos modelos de IA discriminatórios e falhos, cujos impactos, na sua opinião, são obscurecidos um dia e exagerados no outro. Como o de muitos pesquisadores de ética em IA, seu trabalho mistura ciência e ativismo. Aqueles com quem conversei dentro do mundo da ética da IA expressaram amplamente uma visão de que, em vez de enfrentar desafios fundamentalmente novos, com a perspectiva de desemprego tecnológico completo ou a extinção, o futuro da IA se parece mais com a intensificação da discriminação racial, das decisões de encarceramento e empréstimo, a criação de locais de trabalho na Amazon, ataques aos trabalhadores pobres e um futuro mais entrincheirado e enriquecido tecno-elitista. Aqueles com quem conversei dentro do mundo da ética de IA expressaram amplamente a visão de que, em vez de desafios fundamentalmente novos, como a perspectiva de desemprego tecnológico completo ou a extinção, o futuro da IA parece mais com a intensificação da discriminação racial, nas decisões de encarceramento e empréstimo, a criação de locais de trabalho na Amazon, ataques aos trabalhadores pobres e um futuro mais entrincheirado e enriquecido da tecno-elite. Um argumento frequente dessa multidão é que a narrativa da extinção exagera nas capacidades de produtos Big Tech e perigosamente distraia dos danos imediatos da IA. Na melhor das hipóteses, dizem eles, entreter a ideia de risco X é uma perda de tempo e de dinheiro. Na pior das hipóteses, leva a ideias políticas desastrosas. Mas muitos dos crentes do risco X destacaram que as posições de IA causam danos agora e que a IA pode acabar com o mundo, não são mutuamente exclusivas uma da outra, né? Uma não exclui a outra. Alguns pesquisadores tentaram explicitamente fazer a ponte entre aqueles focados nos danos existentes e aqueles focados na extinção, destacando os potenciais objetivos políticos compartilhados. Professor de IA Sam Bowman, outra pessoa cujo nome está na Carta da Extinção, fez pesquisas para revelar e reduzir o viés algorítmico e revisa as submissões para a principal conferência ética em IA.
Simultaneamente, Bowman pediu que mais pesquisadores trabalhem na segurança da IA e escreveu sobre os perigos de subestimar as habilidades dos LLMs, ou grandes modelos de linguagem. A comunidade de risco versus a comumente evoca a defesa do clima como uma analogia, perguntando se o foco da redução de danos no longo prazo das mudanças climáticas distrai perigosamente dos danos de curto prazo da poluição do ar e dos derramamentos de petróleo. No entanto, por sua própria admissão, nem todos do lado do risco X foram diplomáticos. Em um tópico de agosto de 2022, as tomadas de políticas de picantes, o cofundador da Anthropic, Jack Clark, tuitou que as pessoas que trabalham em políticas de longo prazo, estilo AGI, tendem a ignorar, minimizar ou simplesmente não considerar os problemas imediatos de implantação de danos da IA.